Olá pessoal, família de Deus, estamos aqui mais uma vez para falarmos da Palavra de Deus. Nos colocamos nesse momento sobre a dependência do Espírito Santo para que Ele possa assim nos capacitar a revelar a Sua Palavra para que alcance os nossos corações e possamos assim sermos edificados. Nesta oportunidade falaremos a partir de agora sobre a segunda passagem exortativa que está contida no livro de Hebreus, onde nos fala ali acerca de 5 passagens de exortação que o Senhor permitiu que fosse escrito para que viesse nos alcançar nesses dias em que nós estamos vivendo sob o falar do Filho. E agora abrimos a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 1, onde diz da seguinte forma: sendo assim, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declarou publicamente: Jesus. Essa vocação celestial chama a atenção para um serviço genuíno no reino de Deus, que possa assim trazer como revelação a pessoa de Cristo como sendo a centralidade da expressão desse serviço. Isso será aplicado em nossas vidas através do trabalho da cruz, e para isso Deus usará 2 situações: a aplicação da palavra e as circunstâncias em nossas vidas, para nos levar a tomar a cruz. Então, em Mateus, no capítulo 16 e no versículo 24, a palavra fala da seguinte forma: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então nós vemos aqui que isso não fala de doutrina. Isso, na verdade, se fosse apenas doutrina, não nos salvaria, porque a doutrina por si só, ela não tem o poder de matar o nosso ego. A teologia por si só não tem o poder de aniquilar o nosso ego. Se assim fosse, nós seríamos salvos pura e simplesmente por essas coisas. Então é necessário que a cruz, pela palavra viva e pelos arranjos de Deus, através das circunstâncias, trabalhe em nós, para que sejamos assim totalmente transformados e nos tornar participantes com o Senhor Jesus do trabalho da cruz. Senão tudo vai se limitar apenas em sentimentos humanos ou até mesmo em experiências religiosas. E isso para Deus não tem nenhum significado. Então o que devemos fazer? Nós devemos entender que antes do trabalho da cruz tem um grande se. Se alguém quiser me seguir. E esse se, ele não pode ser desprezado por nós. Esse se, na verdade, é a nossa grande decisão em tomar a cruz para aplicar assim o trabalho que Cristo realizou naquela cruz para que viesse hoje ser aplicado por nós através da palavra e das circunstâncias. Então, se alguém quer vir após mim, essa é a condição que a palavra nos apresenta. Devemos então nos apegar à palavra de Deus e deixar que Deus use as circunstâncias, que o Senhor nos livre de relacionamentos apenas na esfera humana, porque, na verdade, essas experiências não produzem para Deus o peso da responsabilidade que a cruz traz sobre nós. Então eu não posso me apegar a esse relacionamento limitado e superficial ou até mesmo artificial baseado em coisas humanas, como eu estou aqui porque eu gosto do lugar, eu relaciono com o irmão porque ele é bonzinho, porque eu gosto dele, eu estou frequentando este grupo porque eu senti que aqui condiz com a minha forma de pensamento. Estas coisas são meramente superficiais e não tem nela a aplicação da cruz. Então nós vemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20, que a palavra diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, na verdade, esse si depende totalmente da nossa decisão em tomarmos a cruz naquilo que vai muito além de um relacionamento superficial na esfera humana que não produz Cristo como sendo a centralidade ou a aplicação da sua cruz. Então a palavra ensina que nós devemos permanecer na vocação em que fomos chamados, como fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 20. Então, o que devemos fazer diante desta palavra? Orar a oração que Samuel orou, onde está escrito lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3 e no versículo 10, que ele diz da seguinte forma: fala que o teu servo ouve. Então a palavra da cruz, ela traz para nós como proposta, em toda e qualquer circunstância, entender que Deus está falando conosco, mesmo que aparente ser uma situação ou uma circunstância que cause sobre nós dor e sofrimento. Devemos olhar para o Senhor, tomar a cruz e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Querido, preste atenção nisso. Sofrimento não é cruz. Não é cruz. É a nossa reação no sofrimento quem determina se o que nós estamos vivendo é cruz ou é ego. Ou seja, se nós não tivermos uma reação da qual o Senhor espera de nós diante das circunstâncias, nós podemos naquele momento negar a eficácia da cruz em nossas vidas. E ninguém precisa acordar de manhã pedindo a Deus que mande sofrimento. Não, não. O sofrimento, ele vem e ele vem a galope. Ele vem a cavalo. Mas o Senhor Jesus, ele vem, através desse sofrimento, aplicar o trabalho da cruz em nós, para que nós possamos assim ter a eficácia do poder da ação da cruz sobre as nossas vidas. Em Jó, no capítulo 36, a palavra diz da seguinte forma: que pela aflição o Senhor, ele nos abre os ouvidos. Então nós vemos que o sofrimento para Deus representa, trazendo para nós como sendo um grande cotonete para vir assim limpar os nossos ouvidos. E nós precisamos estar atentos agora que o sofrimento por si mesmo, ele não vai nos aperfeiçoar. Isso não é a doutrina dos apóstolos, em que a palavra de Deus fala lá em Atos, no capítulo 2 e no versículo 42. Isso é qualquer outro tipo de doutrina, menos a doutrina do Senhor. Porque muitos falam por aí que através do sofrimento nós vamos ser assim purificados. Através do sofrimento vai haver uma purgação dos nossos pecados. E pelo trabalho e através do sofrimento, o trabalho do sofrimento vai aplicar em nós um aperfeiçoamento. Mas não é dessa forma. A nossa reação ao sofrimento que indica se é cruz trabalhando em nós ou não. Mas se dissermos assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, ainda que seja em meio a um sofrimento, nós estamos permitindo que o trabalho da cruz aplique em nós a eficácia daquilo que o Senhor Jesus padeceu para nos dar como vitória. Então o Senhor vai usar esta situação e vai nos ajudar, vai separar alma de espírito, juntas de medula, ou seja, aquilo que é alma daquilo que é espiritual. Tudo isso através do trabalho da cruz, por pensamentos, e vai também expor os nossos corações e os seus propósitos, Tudo aquilo que está contido na palavra de Deus vai acontecer quando nós tomamos assim a cruz sobre as situações ou as circunstâncias, como está escrito em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12, que diz que através do sofrimento é assim que o Senhor vai expor para nós os nossos pensamentos e vai também expor as intenções dos nossos corações.
A mesma coisa é com a palavra. Ela não vem para nós como algo que impõe, ela não vem de forma obrigatória, ela não vem como algo pesado, um fardo que nos obriga a fazer alguma coisa. Sempre tem um se alguém quer vir após mim. A palavra também diz que se alguém abrir a porta. Então esse se é o grande condicional de Deus para nos capacitar a praticar assim a cruz no sofrimento e também a cruz através da sua palavra. Porque podemos reagir adequadamente no sofrimento. Então nós devemos entregar assim e nos apegar à palavra de Deus e entregar o nosso ego para que ele possa ser quebrado, partido pelo Senhor. Então tudo aquilo que chega até as mãos do Senhor, ele parte, porque o Senhor, ele não permite e não quer que o nosso ego permaneça intacto, porque isso é anular o sacrifício da cruz. Lembra lá do pão? Por que o Senhor partiu o pão? Porque ninguém come pão inteiro. Então é necessário que o Senhor partisse o pão para que este pão pudesse alimentar a muitos. Assim também é com a nossa vida. O Senhor quer nos quebrar o nosso ego, partir as nossas vidas para que nós possamos alimentar muitas vidas. Então, para isso, nós precisamos cada dia mais tomar a nossa cruz para que ela possa, através do seu trabalho, da sua aplicação, através da palavra de Deus e das circunstâncias, nos quebrar, para que agora repartido nós possamos ser alimento para muitas vidas, para muitas pessoas. Então, quando ele fala a nós agarrarmos a sua palavra, é porque nós precisamos que através dessa palavra nós possamos tomar a cruz. Mas isso não chega para nós como uma imposição. Ele diz se alguém. Então, a cruz é para aqueles que desejam, a cruz é para aqueles que almejam, a cruz é para aqueles que valorizam o sacrifício que Cristo fez para todo aquele trabalho de vir transformar o homem interior e fazer com que nós tenhamos um crescimento através da sua palavra e através das circunstâncias, aplicando assim a cruz sobre essas circunstâncias. Porque ela terá condição de trabalhar no nosso homem interior, porque nos apegamos a ela, a palavra de Deus. E ela será uma espada de dois gumes, que penetrará no nosso espírito, separando da alma e separando também a carne como juntas e medulas, e ainda assim expondo os desejos dos nossos corações e também os nossos pensamentos, como a própria palavra de Deus faz. Mas a operação do deserto não conseguiu alcançar esse trabalho. Por quê? Porque eles não valorizaram a palavra da cruz. Eles não pegaram a palavra de Deus e misturaram ela com aquela substância em que nós vimos no vídeo anterior. Eles não pegaram a palavra de Deus e amalgamaram ou misturaram ela com a fé. Então, essa palavra apenas no âmbito natural não produziu neles a eficácia da cruz. E o que aconteceu? Acabou que perdendo o trabalho que Deus fez em os resgatar de si mesmo. Eles apenas foram resgatados de um contexto geográfico. Então isso também acontecerá conosco se nós não nos agarrarmos a essa palavra e misturarmos ela com a fé. Quer dizer que é a fé misturada à palavra que vai produzir essa consistência, que vai nos levar a tomar a atitude de tomarmos a nossa cruz. E levado assim à vocação celestial, que é o tema desta segunda exortação. Então, qual é o perigo que apresenta aqui nesta segunda exortação que o Senhor traz para nós? Porque existe um grande perigo. E este perigo está no versículo 12 do capítulo 3, que fala que se nós não atentarmos para ele, nós podemos assim perder esse chamamento celestial que nos levará, através do sacrifício da cruz, fazer com que Cristo cresça em nós para nos tornarmos a sua imagem e a sua semelhança, ou seja,
um filho maduro, um filho crescido, como Cristo foi o modelo para nós. Então, no versículo 12, a palavra diz da seguinte maneira: tende cuidado, irmãos, que não haja em vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, qual o perigo que esta exortação nos apresenta? Que não haja em nós um coração de incredulidade. E qual é o coração de incredulidade? É aquele que ouve a palavra, mas ele não mistura ela com a fé e acaba assim dispersando a palavra sem fazer com que ela produza a cruz em suas vidas. Então a palavra de Deus nos apresenta neste momento como um grande perigo, que não haja em vós. Aí eu pergunto, será que existe um perverso coração de incredulidade entre aqueles que já nasceram de novo? Sim. Se não fosse assim, a palavra de Deus não nos exortaria para isso. Então ela diz que não haja em vós. Então qual o perigo que nos afastaria da nossa vocação celestial? Seria então um perverso coração de incredulidade. E o que esse perverso coração de incredulidade faz? Nós vemos assim em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12. Faz com que nós não misturemos a palavra com a fé. E o resultado disso está em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 18 e 19. Então, o Senhor nos aponta para este perigo e faz com que nós entendamos que a incredulidade e a desobediência, essas palavras elas são intercambiais. Então, se nós não pegarmos a palavra de Deus e misturarmos a fé, o resultado disso é nos tornar corações perversos, incrédulos, e aquele coração que vai gerar uma desobediência. Por isso, amados, pegue essa palavra, amalgame ela à fé, misture ela com a fé e aplique a cruz sobre a sua vida, para que você possa, assim, participar da vocação celestial, do chamamento genuíno ao serviço a Cristo, para que nós possamos, assim, participar desse crescimento espiritual, como filhos que estão crescendo na presença de Deus saudavelmente. Eu agradeço a todos pela atenção, espero que essa palavra ela possa edificar você e nos aguardamos assim até o próximo vídeo. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.